E aí eu só vou relembrar um pouquinho como que a célula, lá tronco, né, o blasto, a célula mais imatura, chega na hemácia, que é o final que vai aparecer no hemograma. Então, a gente tem uma proliferação e uma maturação que vai durar em torno de 7 dias na medula óssea, e a célula tronco vai se comprometer com a linhagem eritroide. E para que tem todo esse processo? Para acumular hemoglobina dentro da célula, porque a hemácia, na verdade, vai fazer o transporte da hemoglobina. Então, todo esse processo de maturação vai ser para ter uma hemácia com bastante hemoglobina, as hemoglobinas todas normais, para poder fazer essa função. E o que a gente vê no sangue periférico, no hemograma? A gente consegue fazer a contagem dos reticulócitos e a contagem dos eritrócitos totais. Essas hemácias, elas vão ser analisadas no eritrograma, lá no hemograma no final. E aí, quem vai estimular todo esse processo até a produzir mais hemácias é a eritropoetina. Então, a eritropoetina, ela é um hormônio que vai ser produzido nos rins, principalmente, e essa eritropoetina, ela pode aumentar se eu tenho uma anemia, ou ela pode ficar no nível normal, e ela, às vezes, em algumas situações, eu posso ter uma produção exagerada de eritropoetina por um tumor, por alguma alteração, uso de eritropoetina, reposição, e essa eritropoetina vai fazer com que eu tenha excesso de hemácias, excesso de produção desses eritrócitos maduros. Nesse slide, eu queria que vocês lembrassem dos reticulócitos e das hemácias no final, que é o que a gente vai realmente avaliar para classificar as anemias. Então, para falar um pouquinho dos reticulócitos, vocês já estudaram isso, já viram essas contagens, esses resultados. O reticulócito, então, é um eritrócito um pouquinho mais imaturo, e ele vai ficar na medula óssea uns 3 dias e depois vai para a circulação. Tá? E o que acontece quando eu tenho uma anemia? Esses reticulócitos, eles vão sair mais cedo da medula óssea e vão ficar mais tempo na corrente sanguínea. Então, ele vai representar, a contagem é importante porque ele vai representar a capacidade funcional da medula óssea. Então, se a medula óssea está normal, os reticulócitos vão ter uma contagem normal e eles vão estar com uma contagem aumentada frente a uma anemia. Quando a gente pega o exame do laboratório, eu não sei qual é o laboratório que faz o exame de vocês, né, na APS, mas a gente tem a contagem relativa, que é a porcentagem, que é de 0,5% a 2%, e a gente pode ver no mesmo exame, quando o exame é automatizado, a gente já tem o resultado da contagem absoluta. Então, essa contagem absoluta é em torno de 25.000 a 100.000. E a relativa de 0,5% a 2%. Se eu tenho uma anemia hemólise, uma anemia hemolítica ou uma perda de sangue, vai ser o esperado é esse reticulócito aumentar muito, né, para poder compensar essa perda ou essa destruição, para a gente poder manter todas as funções e manter tudo certinho aí, essa produção de hemácias. Vocês podem ver nos livros, né, que tem várias fórmulas de correção de reticulócito, como que a gente faz reticulócito corrigido, mas na verdade hoje os aparelhos são todos automatizados. Então, com essa automatização, eu consigo já ter o resultado do reticulócito absoluto. Então, olhando a contagem absoluta, eu já consigo classificar se essa anemia é hiperproliferativa ou se ela é hipoproliferativa. E um índice que pode ajudar bastante aí nessa análise é o índice de produção reticulocitária. Esse índice, ele tem várias calculadoras, tem no UpToDate, tem no MedCalc, e aí você colocando o valor da hemoglobina ou o valor do hematócrito, o valor da porcentagem de reticulócitos, ele vai corrigir isso e ele vai dividir esse reticulócito pelo tempo de maturação. Então, nessa tabelinha do lado esquerdo, eu tenho aqui o número de dias que o reticulócito vai ficar na medula óssea
e o número de dias que ele fica no sangue. Então, à medida que o hematócrito vai caindo, né, se ele chegar a 15%, o reticulócito vai ficar menos tempo na medula óssea e mais tempo no sangue periférico. Então, esse índice ele serve para isso, né, para poder corrigir esse desvio, que na verdade é um desvio esperado se eu tenho anemia. Então, quando eu não tenho anemia nenhuma, esse índice de produção ele é igual a 1. Mas se eu tenho anemia, se o índice de produção estiver acima de 3, eu vou falar que é uma anemia hiperproliferativa. Se o índice é menor que 2, é uma anemia hipoproliferativa. E se ele tiver entre 2 a 3, como na medicina, nada é 100% garantido, né, que a gente vai estar afirmando aquilo, então a gente tem o que fica no meio do caminho. Então, se tiver entre 2 e 3, aí eu vou ter uma dúvida, né? Então, eu vou precisar de mais exames, uma avaliação, outros exames laboratoriais, para a gente poder definir se a medula óssea realmente está adequada ou se ela está com algum problema ali na produção mesmo. Aí, quando esse reticulócito ele fica lá o tempo na circulação, ele vai perder aquele resto de RNA, então ele vai ser chamado de hemácia eritrócito maduro. Então, quando eu olho o hemograma, a quantidade de eritrócitos totais é tudo ali que é contado, né? Tanto as hemácias quanto os reticulócitos. Então, eu vou ter 5 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico. E essa hemácia, ela não tem núcleo, ela vai perder o núcleo lá dentro da medula óssea. E essa hemácia, quando ela perde o núcleo, o reticulócito vai para o sangue periférico e eu vou ter uma deformabilidade, flexibilidade por não ter o núcleo. Então, a hemácia tem essa forma bicôncava, ela dura 120 dias, né, na circulação, e a degradação da hemácia vai ser no baço e ela vai ser destruída quando ela está envelhecida. Durante esses 120 dias, a hemácia tem a hemoglobina, vai fazer o transporte e ela vai ali fazer toda a função dela. Se a hemácia tem algum problema lá na membrana, ou na hemoglobina, ou no ferro, então ela pode durar menos tempo, ela pode sofrer uma hemólise. Se ela tiver alguma alteração na membrana, ela vai ser degradada, fagocitada no sistema retículo endotelial. Então, essa hemácia tem que estar perfeitinha, do mesmo tamanho, todas iguais, mas você pode ter uma variação aí de tamanho em até 15%. 15% é aceitável. Acima disso, eu já estou vendo que essas hemácias estão com algum problema, ou na produção, ou com destruição. E aí, o que é importante a gente relembrar também? Certo? Lá dentro da hemácia eu vou ter 3 hemoglobinas principais. Ao nascimento, né, na hora que a criança nasce, após o parto, eu vou ter 2 tipos de hemoglobina principalmente. A hemoglobina A, né, que ela representa aí 25% do total de hemoglobinas, e a hemoglobina fetal, que é 75%. Após os 6 meses de nascimento, eu vou começar a ter uma troca dessa hemoglobina. Então, a hemoglobina A, que representava 25%, vai aumentar para 95% a 98%. A hemoglobina fetal, que era 75%, vai diminuir e vai chegar a valores aí 0,5% a 1%. E a hemoglobina A2 vai ficar num patamar de 1,5% a 3,5%. Então, quando vocês solicitarem para os pacientes uma eletroforese de hemoglobina, após os 6 meses, a gente vai ter esses resultados aqui de baixo. Então, se eu tenho um erro na cadeia beta, eu vou ter doença falciforme. Se eu tenho um erro na produção dessas cadeias alfa ou da cadeia beta, eu vou ter talassemia, traço talassêmico. Então, por isso, quando o paciente tem essas hemoglobinopatias ou tem ou falciforme ou talassemia, o paciente vai ter uma alteração na morfologia dessas hemácias, porque eu vou ter lá a hemoglobina que está alterada e essas hemácias vão ser produzidas de maneira diferente.